Iniciar a gravação. Estamos gravando, então. Então, eu queria agradecer muito a Tatiana Russo dos Reis, né, por ter aceito o nosso convite para vir conversar conosco nesses momentos de isolamento social, para falar sobre esculturas, né, a conservação de esculturas metálicas em áreas externas, dando uma continuidade até do que a gente tratou na semana passada, com o Monumento do Carlinge. Nós tivemos 2 palestrantes que apresentaram, então, esses monumentos externos aqui na cidade, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, a Tati é mestre em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, com o foco em oxidação de esculturas de aço patinável, especialista em Engenharia de Superfície de Tintas na Faculdade de Oswaldo Cruz, técnica em Conservação e Restauração de Bens Culturais Integrados pela Fundação de Arte de Ouro Preto, bacharel em Belas Artes pela Faculdade Santa Marcelina e atua, então, como conservadora na Pinacoteca do Estado de São Paulo desde 2008. E também é professora dos cursos de pintura de cavalete do Museu de Arte Sacra e na pós-graduação em Artes e Restauro da Arte Sacra Uni Santana. Acho que eu não esqueci nada. Com certeza. Colegas, recentemente a gente se conheceu num curso em Belo Horizonte com um grupo bem legal, e aí mantemos contato, então, virtual até hoje. Estamos numa semana de ensinamentos e conhecimentos, foi muito legal. Então, eu vou passar a palavra para a Tati, eu vou sair de cena para te deixar com a tela mais visível, retorno, abro para inscrições depois para quem quiser fazer perguntas. No chat, eu não sei se vai conseguir acompanhar pelo telefone, mas qualquer coisa eu vou lendo as perguntas para ti. Então, boa fala, nos vemos daqui a pouquinho. Tá bem. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Andréia pelo convite maravilhoso. E até agora há pouco a gente estava conversando sobre como esse período de quarentena acabou virando uma ótima oportunidade, né, para a gente conseguir passar e conversar com pessoas mais distantes, né, e não só em conversas e palestras presenciais, né. Então, estou achando tudo muito maravilhoso, assim, poder estar em Pelotas, sem estar em Pelotas. E é isso. Bom, vou falar então, vou começar aqui a apresentação. Pronto. Bom, vou falar sobre a conservação de esculturas metálicas em áreas externas, tá? Essa ideia, né, de falar sobre esculturas metálicas em áreas externas começou há muitos anos atrás, com algumas dificuldades que estávamos tendo na Pinacoteca, e principalmente em alguns tipos de metais, né? Então, essa apresentação e essa conversa, ela é basicamente sobre essas dificuldades, né? E que eu acho que muitos de vocês podem se identificar. E, enfim, espero que gostem, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro, vamos entender um pouquinho o que são esses metais, né? E como eles se comportam, né? Então, os metais, eles são a maior parte da nossa tabela periódica, né? São a maior parte dos elementos são metais no mundo. E aí, só que como que nós encontramos os metais na natureza? Nós não encontramos o metal, né? Na maior parte das vezes, nós encontramos os minérios, né? Que são compostos. E aí, através de processos metalúrgicos, é que eles se tornam os metais, que são os elementos, né, os materiais que a gente usa. E só que esses metais, eles têm sempre a tendência a voltarem a ser minérios, né? Como? Através de corrosão. Então, ele acaba sendo um material um tanto difícil da gente conseguir conservar, né?
não diria nem difícil, mas ele é bem complexo, né? Porque ele sempre tem essas reações, ele sempre está querendo voltar a ser o que ele era antes, né? Então, o que são as ligas metálicas, né? Que a gente sempre fala dos metais e as ligas metálicas. Então, as ligas metálicas, elas são compostas por um elemento metálico ou, com frequência, por elementos metálicos, mais outros elementos que podem ser metálicos ou não metálicos. Entenderam? Então, assim, por exemplo, uma escultura em bronze, ela não é só o cobre. Ela sempre tem uma liga onde está composta por cobre, estanho, zinco, pode ter níquel, pode ter uma série de outros metais em proporções menores. E um outro exemplo é o aço, que o aço ele tem ferro, tem manganês, só que ele também pode ter carbono, pode ter oxigênio, pode ter hidrogênio. Então, entram tantos elementos metálicos como não metálicos, tá? Bom, as ligas metálicas que são mais presentes no patrimônio cultural brasileiro são as ligas de ferro, que são conhecidas como ligas ferrosas, que são aços, ferro fundido, o famoso aço Cortem. Cortem a marca, né? Mas eles são conhecidos como aços patináveis. As ligas de cobre, como por exemplo o bronze, o latão, as ligas de alumínio, a prata e o ouro. Esses são os que mais a gente vai encontrar no patrimônio, tá? Quando falamos em esculturas dentro do patrimônio cultural brasileiro, nós estamos pensando não só nas esculturas antigas, mas nas esculturas desde as mais antigas até as mais atuais, tá? Bom, alguns metais, algumas ligas, elas também podem ter o que a gente chama de camadas de passivação, que é o que forma a pátina. Então, por exemplo, alguns metais, eles vão ser mais suscetíveis à corrosão do que outros, né? E alguns, eles podem ter essa camada de passivação numa formação tão rápida que ele é considerado como se ele praticamente não corroesse, que é o caso do aço inox e do alumínio, né? Aqui eu deixei um exemplo para vocês do alumínio. Então, você tem a superfície de alumínio, e aí sobre ela vai formar uma camada bem, bem fininha de óxido de alumínio, que é o que vai proteger naturalmente esse alumínio, né? Então, dificilmente a gente vê corrosão em alumínio por conta dessa camada de passivação. Mas as corrosões ainda ocorrem, né? Ele não é só porque ele tem essa camada de passivação que ele está completamente isento de ter qualquer tipo de problema, tá? Pode acontecer. Aqui é um exemplo de como funciona uma camada de passivação sobre um aço patinável e uma camada sobre um aço carbono, tá? Vocês vão ver o seguinte, na imagem da esquerda, que é o aço patinável, a gente tem o aço, aí tem uma série de oxidróxidos, né, que formam essas camadas de passivação e que são extremamente estáveis, né? Então, forma essa camada de passivação e ela fica estável. Então, as chances de ter qualquer problema de corrosão são imensamente menores do que de um outro aço,
e até menor do que de um alumínio ou um aço inox. Porque essas camadas, elas são bem grossas, né? Então, elas protegem muito o aço. Em compensação, o aço carbono, ele tem essa primeira camadinha, que está em preto, que é um óxido de ferro, e aí acima dele tem as camadas de oxidróxidos. O detalhe é, o óxido de ferro, ele não é estável. Então, ele acaba proporcionando para que essa camada de oxidróxido que está em cima dele não se fixe, né, no substrato, que é o aço carbono, e aí acabam abrindo esses buracos na camada de passivação. E aí abrem os buracos nessa camada de passivação, tendo contato, então, do metal com o ar, e isso possibilita a entrada de sais e umidade que pode provocar corrosão, né? Então, essa imagem eu acho boa, que dá para entender bem as diferenças, né, entre um aço patinável e um aço carbono, enfim, como eles funcionam, como que é mais estável ou não. Então, como eu estava falando para vocês, o que mais assombra a gente, né, na questão quando a gente fala em escultura metálica, é a corrosão. Não tem jeito. Porque a corrosão, ela é o dano em que dificilmente a gente não tem como voltar atrás, né? Tem como estabilizar, mas fazer aquilo voltar a ser metal não dá, né? Então, no caso, quando tem perdas, já era, né? E como que forma, o que causa a corrosão, né? Então, a corrosão, ela precisa de alguns itens, né? Elas são causadas pela influência das reações de óxido-redução, né? Que formam os materiais mais frágeis e quebradiços, que são chamados produtos de corrosão, que são os óxidos. Por exemplo, a ferrugem. A ferrugem é um óxido e que ele é muito frágil, né? E altera também as propriedades, como brilho, maleabilidade, cor, né? Então, dentro do patrimônio, isso é um problema muito grande. Fora a perda, né? E como que nós vamos cuidar dessas obras? A conservação de metais, acho que igual a a conservação de todos os outros materiais, a gente fala que sempre precisa de vistoria, precisa de limpeza, né? E organização. Então, o que precisa? Primeiro, você se organizar para ter um cronograma, principalmente de vistoria, fazer laudos de estado de conservação para poder fazer as comparações, né, de um dia para o outro no acervo é bem bacana e você consegue identificar melhor a progressão, né, de certos problemas que podem estar acontecendo. Limpeza, vou mostrar para vocês, é fundamental e é o que salva, né? E aí a limpeza, ela sempre está atrelada também a não deixar para que esses produtos de corrosão aconteçam, né? Ou pelo menos reduzir a formação desses produtos de corrosão, né? Esses óxidos. E aplicar camadas de proteção, que pode ser viável ou não. E aí vai depender muito da obra e vai depender muito do metal, né? Principalmente do tipo de material que a gente está trabalhando. Bom, a melhor forma para a limpeza dos metais, ao contrário do que muita gente pensa, é com água, né? Porque para a corrosão acontecer, ela precisa de umidade, né, água, ela precisa do metal, né? Então, tá em contato.
Só que para isso acontecer, ela precisa de sais. Então, quando a gente faz a limpeza da obra com a água, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retirando todos esses sais da superfície da obra. Então, não deixando que esses sais, que vêm muitas vezes com a poluição, né, em locais com poluição, com maresia, né? Então, eles sempre vêm dessa forma. Então, com a limpeza, a gente tira esses sais da superfície da obra, né? Então, não deixa com que esses sais se depositem, né, sobre o metal e, junto com a umidade, inicie esse processo de corrosão. Então, isso tá. Em alguns casos, é possível optar pelo jateamento para remoção da camada superficial de óxidos, dependendo muito da obra, dependendo do material e dependendo do caso, né? Lembra que em restauro, a maior parte das respostas que a gente dá depende, porque tudo depende. Então, os casos de jateamento para remoção de camada superficial tem que ser muito bem pensado, porque quando você faz esse jateamento, você remove essa camada superficial, você também está alterando esteticamente a obra, né? Está alterando a cor, está alterando a superfície. Então, tem que analisar muito bem como que essa superfície vai ser reposta, se é o objetivo da obra que ela tenha uma camada superficial de óxidos ou não, né? Isso também é importante, porque a formação do óxido também pode estar acontecendo, mas sem que seja a vontade do artista, né? Ou sem que seja o objetivo. Então, eu recomendo que essa avaliação seja feita com muita cautela, tá bom? Então, aqui à direita, aqui à esquerda tem um exemplo de um jateamento, que é de uma peça X, assim, né? Só peguei essa imagem para ilustrar. E à direita, nós temos uma escultura que fica no Parque da Luz, né, que faz parte de um conjunto de 30 obras da Pinacoteca que ficam expostas no parque e que nós cuidamos, né? Então, com vistorias semanais, limpeza sempre que necessário, e eu vou contar um pouco as dificuldades. Essa é da Lilba Wolf, é uma escultura muito bonita em bronze, muito, muito fininho, e no caso, nós não estamos jateando, nós estamos limpando com uma VAP a base, tá? Fica um pouco parecido, mas não se engane. Né? E a camada de proteção, como eu disse, ela é muito discutida também, né? Porque vai depender muito do tipo do metal. No caso de ceras e vernizes, por exemplo, uma cera que a gente usa para proteção de uma obra que fica dentro do museu, ela não vai ser tão eficiente para proteger uma obra que fica em área externa, né? As condições são completamente diferentes. O mesmo para alguns vernizes, né? E mesmo a utilização de vernizes, eu acho que tem que ser muito criteriosa, né? Por exemplo, o bronze, eu não acho que não é o caso de usar vernizes, mas sim uma boa cera, né? Para proteger a parte. Olha só que louco. O bronze já tem uma proteção, né, já tem uma camada de proteção, uma camada de óxido, e a gente quer proteger essa camada de óxido ainda, né? Eu separei um restauro, a gente vai falar, é um restauro de uma página, nós vamos falar sobre ele e vamos entrar nessa discussão, tá? Outro caso, por exemplo, é um aço patinável, né?
porque ele tem a camada lá passiva, né, de uma camada de óxido hidróxido que está protegendo a peça. E essa camada, ela precisa desses ciclos de úmido e seco, né, para ela ter a formação e se manter. Então, se eu aplico uma cera ou um verniz, ela vai ter uma alteração de cor, que ela fica mais escura, ela tem uma alteração de brilho, e eu vou estar prejudicando essa camada de proteção que é natural do material e que ela já tem, né? Então, é muito importante que você conheça cada metal, né, que você está trabalhando, como ele está exposto, como ele foi produzido, isso é bem importante também, porque como ele foi produzido, como a peça foi produzida, já vai te dar muitas dicas de alguns problemas, tá? E é o que a gente vai ver a partir de agora. Não é a partir de agora, daqui a pouco. Uma das formas também que a gente tem para proteger, né, além de ceras e vernizes, no caso de algumas peças, né, algumas obras, elas são pintadas, né? E aí, se você tem a possibilidade de aplicar uma tinta que a gente chama de um revestimento anódico, você tem uma proteção galvânica fantástica. O que é isso? Vamos lá. Os metais, pensa assim, cada metal ele tem uma propensão maior do que outro para se oxidar, né? A oxidação que leva à corrosão. Então, se você tem dois metais, como aqui no exemplo, né? Você tem o aço e aí você tem uma camada em cima com zinco. O zinco, ele tem uma propensão à oxidação e à corrosão muito maior do que o aço. Então, toda a energia e todo o processo que faz parte desse circuito do aço-zinco, ele não vai corroer o aço, ele vai corroer o zinco, porque o zinco atrai mais. Então, o zinco, ele tem uma propensão maior para se corroer, né, e para oxidar. Então, se você aplica, o princípio é, se você aplica uma tinta com metal que tem uma propensão maior a se oxidar, você protege o seu metal, que tem uma propensão menor, né? É como se a gente sacrificasse essa tinta para proteger o metal, tá? O princípio é esse. Acho que deu para entender. Se qualquer dúvida, vocês me perguntem no final, tá bom? Agora sim. Né? Essa é a Procura da Luz, da Maria Martins, que também fica no Parque da Luz. E essas fotos são de 2014, que foi o processo, por aí. Ela já estava no parque exposta desde 2000. Antes de ir para o parque, eu não tenho registro de aonde, né, ela se encontrava, se ficava no ateliê da artista, se ficava exposta em algum local, enfim. Mas de 2000, nós temos registros dela no parque de 2000, que é quando foi instalada, e ela tinha uma pátina verde, muito bonita e muito homogênea, né? Em 2014, ela já estava assim, como vocês estão vendo. Então, atentem para alguns detalhes, tá? A cabeça da águia, perto dos pés dela, né? Completamente já sem camada de proteção alguma, diretamente no metal, né?
E aqui a parte das coxas também, porque as pessoas têm muito costume de passar no parque e passar a mão, né? Se encosta, enfim. Então, já começamos com um dos problemas que a gente tem com as culturas que ficam no parque, né? Que é o toque, né? Não tem muito como controlar, né? Foi feito toda uma vegetação em volta que melhora, né? As pessoas não chegam tão perto e várias placas de sinalização, né? Isso ajuda. Bom, ela estava nesse estado e aí a Pinacoteca entrou em parceria com o Senai e conseguiu trazer esse rapaz, que é o Carlos, que ele só faz parte nas esculturas na Fundação Coubertin, na França. Ele é português e trabalha na fundação, né? E conseguimos trazê-lo para cá para restaurar a pátina da Maria Martins, né? E junto fizemos um workshop de uma semana, então vários profissionais puderam acompanhar, puderam tirar suas dúvidas, né? E aprender como fazer a pátina, né? No caso aqui, a pátina quente, tá? Então, primeiramente, ele fez vários testes de cor para ver qual seria a cor mais próxima, né, da página original para refazer a página certinho. E fez toda a página. E no final foi aplicada uma camada de cera, né? E aí é uma mistura de cera, de vários tipos de cera, né? Desde ceras mais moles até ceras mais rígidas, mais resistentes, cada uma com uma propriedade que ajuda, né? E esse foi o resultado final, né? Ela ficou toda homogênea, voltou a ser como era antes, né? E aí a manutenção que a gente faz hoje para essa escultura é com limpeza, né? Com água e aplicação de cera regular, né? De tempos em tempos, aplicamos uma cera, reaplicamos uma cera para manter essa manter a camada de oxidação, né? Ou, no caso, a pátina do bronze. Aí, se o bronze ele já tem uma pátina protetora, por que a gente vai proteger a pátina protetora? Porque, como diz o Carlos, a pátina do bronze é a alma do bronze, né? Então, a pátina, além de proteger, ela também traz a coloração. Ela tem um papel estético na obra que é muito importante, né? Então, a gente protege ela para proteger a peça e para proteger a cor também, né? No parque tem muitos pássaros, né? E o excremento, né, de pássaros é bem complicado, porque ele é bem ácido e se ele fica muito tempo, ele acaba passando pela cera, chega na camada de proteção e acaba manchando completamente a obra, né? Então, a vistoria, a manutenção, elas são super importantes, tá? Outro exemplo de bronze no parque também, que eu queria mostrar para vocês, é essa escultura do Lazar Segal, que chama Três Jovens. Ela é bronze também, só que ela tem uma pátina muito escura, que é típica do trabalho do Lazar Segal, né? Acho que ou todos, ou quase todas as esculturas dele têm essa pátina bem escura. E aí, o problema que a gente tem nessa é com essas áreas mais horizontais, né? Que com as chuvas, com o sol, acabam
acabam destruindo, né, essa camada de cera e acabam danificando a pátina também, né? Então, reforçar o uso de ceras também para proteger a peça, né? Essa daqui, ela é o mesmo caso do cegal, aliás, elas ficam uma do lado da outra, a pinacoteca lá no fundo, que bacana. E essa daqui eu separei porque ela tem um problema muito específico, que eu tenho, olha, juro, eu tenho gatos, eu amo gatos, mas às vezes eu quero matar. Essas manchas verdes, tá vendo? Que ela tá inteirinha manchada, inteirinha respingada, é por conta de urina de gato. Então, algum gato foi lá marcar território, e aí ele faz o xixizinho dele, aí corrói, a gente lava, repassa cera, tudo bonitinho. Eu acho que o cheiro, não sei, deve ficar o cheiro, alguma coisa. O bandido vai lá e faz de novo. Sim, então tem que lavar sempre essa, não tem jeito, né? E tem muitos gatos no parque, né? Inclusive os meus vieram de lá. Mas não tem jeito. E urina e fezes de animais são muito ácidas. E urina de gato ainda, que é cheio de amônio, então já viu, né? Tá lascado. Essa aqui é a Espaço Vibração do Toyota. E ela é uma obra que é composta por 4 chapas de aço inox. Olha só que bacana. Né, e são amarradas por esses estirantes e no meio elas são parafusadas, né, 2 a 2. E ela começou a nos apresentar um problema bem inusitado. Se vocês, aqui é ela de costas, né, e no canto mais esquerdo, embaixo, olha a árvorezinha que está nascendo ali. E aí essa foto do lado é para ilustrar a grossura, o diâmetro da raiz da planta que está nascendo entre a obra e a base de concreto. Então, gente, a natureza resiste. É impressionante, né? E qual o problema com isso, né? Essa parte dela está muito grossa. E ela está começando a fazer uma ondulação nas chapas de inox. Olha isso. E essa ondulação vai acabar, né, deformando o aço, enfim. Então, por enquanto, o que nós conseguimos fazer é limpar, quando for, né, sempre que a gente faz a limpeza da obra, a gente arranca essa plantinha o máximo que a gente consegue, só que pelo jeito a raiz está muito lá no fundo, muito no meio da chapa, sabe? Aqui, bem no meio da chapa, né, entre a chapa e o concreto. E, então, peraí. Ai, meu filho. Pronto. E a gente arranca o máximo que consegue, né? Limpa tudo para tentar não deixar aumentar. Mas nos nossos laudos a gente está acompanhando isso e tudo. E já tem uma observação que em algum momento, né, pós-pandemia, fora de períodos de loucuras, de abertura de exposição e tudo, nós vamos ter que desmontar essa obra da base, aí limpar tudo, ver como está o estado, né, entre a obra e a base, remover essas plantinhas, tudo, passar um fungicida nesse cimento, ou usar um cimento com fungicida, e aí voltar à obra, né, para que não aconteça mais isso. Enfim, por enquanto, estamos segurando. Bom, essa do Zé Rezende eu acho bem interessante, porque ela é uma chapa de aço patinável, enorme, enorme, né? Ela tem 11 metros por 11 por 2. Ah, aqui tá errado, é por 18. Não, ela tem 20 1,80 de altura por 11
metros e são 20 centímetros de espessura, não são 2 metros, não, né? E essas duas pontas, né, da chapa, elas ficam entre duas placas de granito, né, com 6 parafusos, porcas, tudo de aço inox. E aí a gente pensa, aço patinável, é cortem, tá tudo bem, não oxida, né, ele é super resistente e tal. Porém, com o tempo, estamos tendo problemas também. Por quê? Olha só. Entre essas chapas, nessas placas de granito, essa aqui é a foto do outro lado da obra, né? Entre essas placas de granito, o que acontece? Você acaba tendo um acúmulo de água e sais, e que você não tem acesso. Por mais que eu vá e jogue água, tudo, eu não consigo limpar tudo, né? E ela tem 2, 3, acho que são 5, como se fossem patinhas, né? Que ficam em contato direto com o solo. Bom, aqui na primeira patinha, bem no canto, como vocês podem ver a segunda imagem ampliada, ela já tem uma perda de matéria relativamente grande por conta de corrosão. Outra situação que a gente pode notar também que está acontecendo aqui é que as áreas, né, toda a parte mais próxima do solo, ela já apresenta uma corrosão maior do que a parte superior dela. Isso a gente pode notar aqui na foto, nas duas fotos da direita, né, de ampliação, onde a terceira aqui é uma foto de bem próximo do solo, que daí você vê os pontos de corrosão bem abertos, já bem corroído, e na seguinte, uma parte já bem de cima, onde esses pontos de corrosão, eles são mais próximos, né, e acaba ficando uma área um pouco mais homogênea. Se nós pegarmos uma fatia, né, um pedaço dessa placa, para analisar de cima a baixo, como está aqui na primeira foto, né, nós podemos ver que essa parte bem próxima ao solo, ela é bem mais marrom claro, tá vendo? E aí tem essa parte do meio que é bem manchada e a parte bem em cima que parece um pouco mais homogênea. Só que mais escura, né? Essa parte que é bem marrom claro, já dá para ver que é uma formação de óxido não estável, né? Então, é como se ela fizesse um degradê. Quanto mais para baixo, mais marrom ela fica, porque ela tem mais óxido, mais produtos de corrosão, né? E aí a questão dessa parte faltante, que é por conta de uma corrosão de fresta, que é uma corrosão que está acontecendo entre a chapa de metal e essas placas de granito, por acúmulo de umidade e sais, né? Então, esse é um desafio também. Está lá anotado no laudo, a gente está acompanhando, está medindo, né, o crescimento dessa perda do material. Em algum momento, nós vamos ter que desmontar essa obra, desmontar essas placas, vamos ter que subir essa obra, tirar ela do contato com o solo, né, provavelmente um abastecimento ou alguma coisa, e vão ter que desmontar essas placas, né. É bem pesado, vai ser muito trabalhoso, mas uma hora vai ter que ser feito, né. Então, tá tudo anotado como Toyota. Quando tiver tempo e equipe, nós vamos fazer isso, né? E o quanto antes. Essa aqui é uma outra também de aço patinável, que é do Amilcar de Castro.
E essa eu acho bem interessante mostrar, porque ela é bem típico do como a geometria da obra influencia totalmente na formação dessa camada de óxido, né? Ai, adivinha, né? Excrementos de pássaros, que também vão corroendo essa camada e vão manchando a peça. Então, tem que limpar toda semana. Mas o que eu queria dizer, enfatizar mais é aqui, ó. Por quê? Essa parte aqui de cima, né, da obra, a chuva, com a chuva, ela lava a obra, né? Então tira a maioria dos sais. Então você pode ver que as imagens de cima e de baixo, né, que são dessa parte da frente, elas mostram uma superfície bem mais uniforme, enquanto a superfície da parte de trás, né, dela, que daí não tem, a chuva não limpa tanto, ela só tem alguns escorridos, ela tem um processo de corrosão muito mais acelerado. Então, você tem a superfície com esses sinais de produtos de corrosão, né? E aqui não é uma culpa do solo ou do que for. É a geometria da peça e é uma peça que está a céu aberto. Então, vai ter poluição, vai ter chuva e não tem jeito, né? A gente consegue amenizar isso com a limpeza, né? Essa é uma peça que eu acho bem interessante, que é do Nuno Ramos, da Craca, e ela é uma fundição de liga de alumínio. E ela é bem interessante porque a superfície dela é inteira irregular, né, cheia de entranças e tudo. E com o tempo, ela começou a nascer também algumas plantinhas, ou em cima dela, ou na grama embaixo dela, estão entrando pelos buraquinhos que ela tem. E nessas partes mais baixas, ela tem acumulado água, né? E um problema que a gente tem no parque, acho que em São Paulo inteiro, é o mosquito da dengue. Então, todo período de chuva, principalmente o verão, a gente tem que colocar areia nesses buracos nessa obra, né? A gente tem um mapeamento dessa obra para não acumular água e não proliferar a dengue em São Paulo, né? Agora, com a volta assim, né, que a gente retornar da quarentena, vai ser retomada, né, uma conversa para que ela tem uns furos para escoamento da água, né? Então, isso vai ser retomado para a gente refazer esses furos para a água não acumular, tá? Então, aqui também é uma manutenção da obra, mas que conversa muito não só com a manutenção da obra, mas também com a saúde pública, né? Que a gente tem que cuidar disso, né? E essa aqui é do Marcelo Silveira, tem esse tronco, né, de madeira, que ele fez a escultura em madeira, e aí a parte dela ele fez um molde e fez a fundição também em ligas de alumínio, né, do mesmo tamanho. O interessante dessa obra é que ela ficava completamente em contato com o solo, e aí a gente começou a ter muito problema de corrosão dessa liga de alumínio. Então, uma das soluções foi subir um pouco a obra, então providenciar essas pequenas bases, né, só para suspender a obra. Com as chuvas, essa imagem mostra, né, o quanto ela fica suja de excremento, né, de pássaro, que daí também tem que lavar. Mas reparem também que ela tem essa parte de cima toda furadinha, tá vendo? Esse furadinho é um tipo de corrosão que se chama corrosão por pit. E ele é muito do danado. Porque lembra que eu mostrei para vocês a camada de passivação do alumínio e que ela é super rápida?
Então, só que às vezes ela não consegue ser rápida o suficiente para cobrir a superfície toda e não deixar ficar ali um cloreto, um salzinho no meio dela. Então, só que ela entra ali, só que daí, como já está passivado todo o entorno, ela começa a correr de cima para baixo. Então, muitas vezes você olha, parece um buraquinho, e aí quando você vai ver por dentro, né, ela está completamente choca, né, porque ela já corroeu tudo. Não é o caso aqui. A gente tem monitorado e tem estudado tipos de cobertura que a gente pode fazer no óxido de alumínio para diminuir esses pits, né? A gente ainda está testando alguns produtos e algumas formas de conseguir melhorar isso. E o outro tipo, né, de metal que a gente tem lá no Parque da Luz também, que são os aços pintados, né? E aí as esculturas pintadas, que daí é um outro capítulo, né? Porque além da gente cuidar do metal, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Pronto, desculpa. Bom, além de cuidar do metal, né, a gente precisa também cuidar da pintura, né? E tem um outro fator que é qual foi a preparação do metal para receber essa pintura. Então, muitas vezes a gente tem problemas, né, que não são por conta do metal ou por conta da pintura, mas sim porque não teve, na época da produção da obra, uma preparação adequada da superfície para que tenha, para que ela receba, né, essa pintura. Então, aqui o Macaparana, nós temos alguns problemas. Um deles é até engraçado e a gente conseguiu resolver até de uma forma, enfim, bacana. A parte de. Vocês estão vendo que ele parece uma trave de gol, né? Bom, preciso nem dizer que a parte de cima virou puleiro de pombo, né? E a parte de baixo fica todinha suja. Para eu falar disso primeiro, tipo, olha aqui, né? Fica tudo sujo. E aí, o excremento. E aí, o excremento, ele é ácido, ele acaba com a tinta, né? E acaba chegando no metal também, muitas vezes, se você não limpa, né? Aí, como que nós conseguimos resolver esse problema? Aqui na parte de cima, nós encontramos é tipo um gel, né? Que é um gel contra pombo. Então, a gente passou em cima da escultura. Ela não agride a tinta, né? Então é ótimo. E fica melado, né? E aí o pombo, quando ele vai, ele fica com a patinha melada e ele não fica lá em cima e ele sai. Foi a única coisa que resolveu nessa obra, né? E, mas a gente tinha uma questão no começo, que era, mas as folhas da árvore vão grudar tudo. Só que quando chove, a água tira as folhas e o produto continua lá. Assim, nojo, mas funciona, né? E ele é removível com água rasa. Né? No caso do Macaparana, como ele é uma pintura automotiva, super funcionou, né? E a gente repõe em média, a cada 6 meses. De 6 meses a um ano, a gente fica monitorando, né? Bom, outro problema também que a gente tem nessa obra constante essas manchas, né, que a gente pode ver,
elas são típicas do produto de corrosão do metal com a solda. E isso é um problema e vai ser um problema provavelmente para sempre. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que os metais eles têm diferentes potenciais e diferentes propensões à corrosão? Isso é o que acontece quando a gente tem uma solda com um metal que tem uma propensão maior à corrosão do que o metal base, né, o metal da peça. Então, a gente tem que ficar monitorando essa solda, né, para ver se ela chega a perder matéria, né, ou se é muito pouco ainda, enfim. E fazer a limpeza, a remoção do produto da corrosão, a limpeza local e aplicar um produto para estabilizar. Mas com o tempo, como a gente não consegue aplicar nenhum produto, né, direto na solda ou tirar toda a tinta do artista para isso, então a gente faz dessa maneira. E uma outra forma que a gente tenta melhorar isso também é com a aplicação de cera sobre a pintura, né? Então a cera, ela, além de proteger a pintura, né, da sujeira e tudo do parque, ela também ajuda para que não tenha uma entrada de umidade maior, né, nesses pontos, uma entrada de sal, enfim, e que diminua essa ocorrência, né, de oxidação nesses pontos. E aí, a última obra que eu quero mostrar para vocês, que é o Casporé. Ela é uma obra que ela tem aço, ela tem aço inox, ela tem fibras de vidro, ela tem uma série de materiais. Um problema que a gente teve há um tempão atrás foi nesses tubinhos começou a formar uma colmeia de abelhas, né, de vespas. Não eram nem abelhas, eram de vespas. E foi o maior problema, né? A gente ia, tirava, elas voltavam e faziam. Enfim, foi um ano, acho, para a gente conseguir remover tudo e não ter a volta dessa colmeia. E agora o que a gente está tendo de problema também é a corrosão, né? Então, nós começamos a perceber bolhas na pintura, e aí, com a quebra da bolha, muito produto de corrosão por dentro. Isso também pode ter sido por falhas já na produção, de não ter uma preparação de superfície correta para receber. Aqui, pelo ponto que está, né, que é muito próximo dessa parte da sustentação da obra, pode ser também um problema com solda. Então, essa obra, ela está em investigação, né? E esperamos resolvê-la em breve. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para mostrar hoje. Mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né, com as obras no Parque da Luz, com essa diversidade de materiais que a gente trabalha, né? E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, né, todo mundo. E muito obrigada a todos por assistirem. Bem, voltei agora, então, para agradecer. Foi ótima a aula. Assim. Que bom! Eu adorei. Sempre bom estar cada vez aprendendo, mesmo que não seja a minha área, a gente está trabalhando e aprendendo coisas novas. Né? Eu acho que foi muito legal. Ai, que bom. Nós podemos abrir algumas perguntas, né? E a Silvana vai colocar o link do chat para as informações sobre os certificados, porque a gente precisa, como for por e-mail, o Secretaria precisa de uma série de informações sobre o nome completo, e um e-mail correto. Então, para a gente chegar até você, o certificado precisa estar bem direitinho no formulário, tá? Então, está aberto para perguntas.
Eu vou desligar o meu áudio. A Suzana colocou o link para os docs, né? A Ariane está assistindo também, nossa colega. Ah, que lindo, que legal. Obrigada. Não sei se está no chat, ou tu quer ler as mensagens aqui. Deixa eu ver se eu tô com o chat aqui. Não, tô sem. Tá. Então, assim, ó, depois eu vou salvar e te mandar, porque fica todas as mensagens contigo, né? A Ariane comenta que teve um problema na obra do Poré, também no Jardim do Mato, né? E o Roberto, nosso colega da conservação aqui em Pelotas, professor, também está te parabenizando. Ah, muito obrigada. A Flávia Faro, nossa aluna, que está se especializando em metais, já fez algumas esculturas aqui de metais da cidade também. E a Ana Lúcia está se parabenizando. O Bira, nosso colega do mestrado, também está te parabenizando. E alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio. A Mary Matias está também parabenizando, adorou a explicação. Andréia. Oi? Pode falar, Oi, Roberto. eu queria para a Tatiana falar um pouquinho de uma coisa que eu tenho curiosidade. Tatiana, tudo bem? Obrigado pela tua fala, parabéns, foi super interessante, viu? Que bom, obrigada. Eu sou professor de História da Arte no curso de Conservação e Restauro, e uma coisa que eu sempre tenho bastante curiosidade são em relação a essas obras modernas e contemporâneas, que tem uma outra relação assim, com os materiais, os artistas em relação aos materiais. E, por exemplo, tu usaste o exemplo ali da obra do Amilcar de Castro, né? Ele é um artista que eu acho muito interessante e os trabalhos dele têm essa coisa do metal oxidado, né, do ferro oxidado. Isso é uma coisa que para ele é importante. E como então lidar, ou de repente até gostaria de te ouvir falar mais como tem se trabalhado esses tipos de obras, né, cuja oxidação tem que acontecer e ao mesmo tempo não pode acontecer para não acabar a obra. É uma coisa tipo, como administrar o impossível, quase. Até curioso você perguntar sobre isso, porque essa foi, não teórico, né, mas foi justamente um material do meu mestrado, né, que foi sobre oxidação de aços patináveis. Eu deixei meu e-mail, né, no primeiro slide, acho que eu vou voltar a ele, assim, se alguém quiser entrar em contato ou alguma coisa, assim, a gente pode ficar à vontade para mandar e-mail. Às vezes eu não consigo responder muito rápido, mas consigo enviar alguma bibliografia, enfim, né, algum material que eu tenho, porque eu sei que é um assunto que é um tanto difícil da gente estudar, né? Então, enfim. Os metais modernos, né, os metais modernos contemporâneos, né, as obras de arte contemporânea no geral, foi justamente um dos motivos de eu ter optado em fazer o meu mestrado em engenharia, né, de materiais, e não ter ido para a área de artes, por exemplo, né? Porque eu comecei a sentir muita necessidade de conhecer o material para conseguir conservá-lo, né? Então, eu não queria também fazer um mestrado que fosse ter mais teoria, mas que não ia ter prática. Eu queria fazer alguma coisa que fosse aplicável, né? Então, eu estudei 9 obras que nós tínhamos na época no acervo, que são compostas por aços patináveis. E dentre elas, 4 do Amilcar de Castro, né, justamente. As obras do Amilcar, elas são bem interessantes, né?
Primeiro porque o Amilcar sempre fez questão de trabalhar com aços excelente, assim, de excelente qualidade, né? Então ele falava que eu não uso Cortem, eu uso Usiminas porque eu sou brasileira, né? E a Usiminas tem uma série de aços patináveis de baixa liga, que são de excelente qualidade e têm uma resistência muito grande à corrosão, né? No caso do Amilcar, em específico, ele não tinha preocupação com as manchas, né? Da obra ficar mais manchado ou se alterar um pouco com o tempo, era uma questão que gostava, né? Segundo o engenheiro Allen, que é quem fazia, né, auxiliava ele com as figuras em aço, que era o engenheiro da Usiminas, e que foi muito gentil, ele falava que só teve uma obra que o Amilcar falou, não, já ter tudo e vamos mudar essa cobertura porque não dá, porque foi uma chapa que ficou com uma mancha que parecia muito um pênis. Então foi a única mancha em uma única obra dele que de fato incomodou para ele, né? E do restante ele não tinha problema com manchas, né? O que a gente tem feito muito no museu, que auxilia muito a gente nas tomadas de decisões de restauro, são entrevistas via INCA, né, que é o International. Eu posso enviar para vocês depois. Mas são uma série de artistas, uma série de entrevistas que você faz com os artistas, né, e que cria uma ponte entre curadoria, conservação e restauro, museologia, com todas as áreas que têm um contato com essa obra. E o artista tem a oportunidade de falar sobre a obra e responder algumas questões, né? Então, no caso, algumas questões técnicas, né? Então, até essa questão do mas pode deixar correr até quando, né? Então, tem que ter um acordo, né? Tem que ter um acordo de até onde é viável, né? Até onde ela resiste, até onde isso pode acontecer ou não. E tem que ter um acordo com o artista também, do artista entender de que, olha, a sua obra passou para uma instituição e é papel dessa instituição fazer com que essa obra dure o maior tempo possível, né? Então, isso tem resolvido bastante, né? No caso de artistas que já faleceram, né? Como a Milcar, né? Eu ainda consegui ter bastante informação com o engenheiro, né? Com o Alan. E algumas questões, por exemplo, vandalismo, né? Eu sei que a Ariane no MAC teve um problema sério de vandalismo com uma obra do Amilcar. Então, e aí a grande questão era, e aí? A gente vai remover essa página ou não vai? Né? E aí uma opção é remover a página e refazer a página. Né? Tem técnicas de engenharia, né, e química, onde você consegue forçar o metal a refazer essa página, né? A reagir e formar camadas de óxido-hidróxidos, né? Resistentes, aliás, né? Não frágeis. Então, essa é uma opção. Outra opção é, e aí, a gente vai jatear só uma face, vai remover, vai tentar remoção química, isso vai ficar muito mais claro, né? Então, tudo isso tem que ser estudado. Cada caso vai ser um caso, né? Sempre. E é isso, né? Então, eu acho que você entender o material que você está trabalhando é primordial para você entender o comportamento dele e saber, a partir daí, quais atitudes você vai tomar, né? E aí, claro, as atitudes que a gente toma são dentro dos padrões, né?
e dos conceitos e teorias dentro da conservação e do restauro. Então, a nossa intervenção tem um limite, que é muito diferente do limite da indústria, por exemplo, né? Que no caso desses, os caras já tem tudo e faz de novo, sabe? Para eles é assim, ou tira tudo e pinta de novo, né? E para a gente as questões não são tão simples, né? Então, é juntar o conhecimento técnico do material com o nosso conhecimento teórico, né, também de conservação e restauro, para poder tomar as decisões de forma assertiva. Respondi? Acho que sim. Não, foi ótimo que eu vi, era para escutar um pouco mais a respeito do tema e das questões. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada, Roberto. Isso, não estou ouvindo. Tem mais André, perguntas? Oi. Eu não estava te ouvindo. Sim. Andréia está com o microfone desligado. Não estou falando. Um pouquinho. O microfone abre e fecha sozinho, eu acho. Agora dá para ouvir. Tá, então vou repetir. O pessoal vai depois. O pessoal já deve ter visto, mas como não está vendo o chat, então a Kelly foi muito boa, parabéns. O Pelegrini, nosso colega também da UFPEL. Que legal. Ele diz que é um tipo de informação que raramente está. Dá um delay, né? Estamos que nem na Globo. A Vânia diz muito obrigada pela sua fala e compartilha o seu fazer, né? Não sou da área, mas aprendo bastante. Que bom. O Marcelo Madail diz boa tarde, Tatiana. Reparei uma das obras executadas em alumínio que mostrasse. Vocês ergueram a obra. Como é vista a questão da originalidade da obra? Como é vista a questão do? Originalidade da obra. Da originalidade. A gente tenta manter... Oi, tem mais? Depois a Isabel quer fazer uma pergunta, ela pode fazer o microfone também, se ela quiser. Mas responde uma pergunta. Tá. Então, a originalidade é uma das questões que a gente tem que pensar, né? Na arte contemporânea, principalmente, acaba entrando uma série de questões bem complexas, né? A questão da reversibilidade, da originalidade. Por exemplo, a questão da reversibilidade, ela já não rola, né? Mas também já não rola numa série de suportes, né? Por exemplo, um papel que você lava já não é reversível, né? Já é um tipo de intervenção que é irreversível, né? Por isso que o jateamento, em particular, ele tem que ser muito bem pensado e tem que ser muito estudado, porque é uma decisão muito séria, né? Justamente por conta tanto da irreversibilidade do processo e a originalidade, ela vem a partir de toda a documentação que você tem. Então, todos os processos de documentação do restauro são super importantes, né? Então, ter tudo muito bem fotografado, ter tudo muito bem documentado, né? Ter tudo muito certinho, né?
tem que ter para você garantir a originalidade. Tem uma publicação do Getty Museum, do Getty Institute for Conservation, né? Que é bem bacana. Ele está até disponível online no site do Getty. E eles têm um grupo de estudos, né, muito forte, que é só de esculturas expostas em ambientes externos, que chama Outdoor Sculptures. E tem uma série de publicações falando de uma série de obras e de intervenções e estudos, né? Por exemplo, uma das questões, né, que eles falavam, que sempre entrou em discussão era no caso de uma escultura pintada, né, que você já está tendo uma perda grande da pintura, faz um retoque ou de repente tira aquela pintura e repinta, né? Então tem essas questões, né? E aí o que o Getty apresenta muitas vezes é que você tendo toda essa documentação, toda certinha, e respeitando essa documentação, e respeitando, né, o como que era original e tudo, não há problema, né? A questão acaba sendo, muitas vezes, quando esses processos são feitos sem uma documentação, né, e alterando, por exemplo, uma cor ou um brilho, né? Então, algumas questões estéticas que têm que ser respeitadas, né? Então, toda essa questão da originalidade na arte contemporânea, ela acaba sendo bem diferente, né? Então, por exemplo, plásticos, né? Alguns materiais plásticos, algumas peças, parafusos, muitas vezes que você não tem como restaurar, mas que seria necessário você repor uma peça, né? Ela pode ser discutida e pode vir a ser reposta, né? Então, ela entra numa série de outras discussões que são bem, bem profundas. E a resposta é sempre a mesma, depende. Depende da obra, depende do contexto, e cada um vai ter que ser muito bem analisado. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não sei se a Isabel quer perguntar agora, Isabel. Quero, se eu puder agora, está me ouvindo? Estou sim, Isabel. Boa tarde, obrigada, Tatiana. É com relação à Pátina, que é a Pátina de Pátinas, né? Então, nós entendemos, assim, conhecemos mais a Pátina como uma reação ao meio de exposição, a reação da liga metálica ao meio da exposição, que seria a Pátina do tempo, né, que alguns se referem. E a outra seria a pátina intencional, né? Logo após a produção da peça. E eu tenho uma dúvida, assim, porque eu estou pesquisando um escultor de Pelotas, o Antônio Caringi, que há muita escultura de bronze aqui. E eu achei uma referência que diz assim, que a autora diz que ele afirma que o trabalho fundido não deve levar nenhuma prata. Ele só diz que a cor do bronze é dourada e ouro. Apenas convencionou-se para não manchar, banhar o brilho com ácido, antimônio ou sulfureto de cobre para desafiar o tempo. Aí eu te pergunto, seria a parte convencional, né? Puxa, complexo, né? É que eu acho... É que eu queria saber se eu estava errado ou não, o que tu pensas, porque a pátina intencional, a proteção final com o produto químico, né? Não digo não estou falando da restauração, mas no ato da produção, né? A proteção final com produtos para um efeito estético seria a pátina, né? Sim. Sim, concordo. Seria intencional, sim. E acho que até a escolha do artista, né, em utilizar em provocar a pátina quimicamente, já escolhendo a cor, porque dependendo do ácido que ele usar, ele vai conseguir uma pátina mais castanha, uma pátina verde, ou uma pátina preta, ou mais avermelhada, enfim, né? E isso é uma escolha do artista, né?
Agora, por exemplo, tem algumas situações em que a pátina, ela acaba vindo com o tempo, né? E simplesmente por conta do contato do material com o oxigênio, a umidade e os sais. Como, por exemplo, a Estátua da Liberdade, né? Que ela é verde, mas quando ela foi instalada, ela era dourada, né? Por conta do bronze, com muito cobre, enfim. Né? E esse verde, ele é típico da oxidação do cobre, né? Que fica esse verde, que é o óxido de cobre, né? Eu vi, por exemplo, em Paris, há uns anos atrás, teve uma grande série de restauros, né, de algumas cúpulas de bronze, algumas esculturas que estavam bem oxidadas. Não sei se eram a maioria cobre e ficaram verdes, ou se era para outro metal da liga, né? Acabou ficando com outra coloração, enfim. Mas eles optaram em limpar tudo, né? Já tiraram todas elas, deixaram na cor dourada e optaram em aplicar um verniz para manter essa cor dourada do cobre, né? E não deixar que a oxidação se formasse. Então, eu acho que é uma escolha muito particular do artista, né? Pensando em artes visuais, né? Tá bem, obrigada. Imagina. Acende essa luz aqui. Oi, eu desliguei meu microfone porque fica muito... Tudo bem. A Luísa está perguntando se já restaurou alguma obra em cemitérios. Alguma obra do Teres? Não. Não, cemitério. Ah, de cemitério? Não. Ela é uma colega nossa que trabalha com arte funerária e os monumentos, tem muitos monumentos de metal, né? A única obra que estava em um cemitério e que agora está na Pinacoteca, né, e que a gente cuida, é a Musa Impassível, do Brecheret, que é um mármore, né, e que ela foi removida do cemitério da Consolação e foi feito o molde e a função, né, de uma cópia dela em bronze, justamente para ficar no cemitério, né. Eu nunca restaurei obra em cemitério, mas fiz consultoria para vários colegas que restauraram metais, né, bronzes, principalmente em cemitérios. E seria bem interessante participar de uma. A Vera pergunta, te dá parabéns pela apresentação. Obrigada. E ela pergunta sobre as ceras mais moles ou mais rígidas. Tem alguma formulação de mix naturais, vegetais e minerais? Então, essas ceras que vieram que o Carlos até que apresentou para a gente, elas são bem artesanais, né? Geralmente, elas são uma mistura de cera microcristalina com cera de carnaúba e parafina. Né? Então, a parafina ela vai ter o papel de deixar ela com uma camada mais rígida, né? E mais resistente, só que ela é mais quebradiça. Então, a gente tem a cera microcristalina para dar uma certa maleabilidade, né? Na composição, e a cera de carnaúba, que também é mais resistente e fica no meio termo também, que também protege, né? Agora, essas ceras artesanais, elas não têm nenhum aditivo de absorvedor de UV, por exemplo, né? Isso é até um teste que a gente gostaria de fazer. O problema, por exemplo, de usar ceras automotivas, por exemplo, em bronzes, é que elas são à base de solventes, né? E esses solventes, eles podem atacar a pátina, né?
Então, não recomendo eles para bronzes. Mas, por exemplo, elas são ceras excelentes que podem ser usadas tranquilamente em esculturas que são pintadas com tintas automotivas, né? Então, alguns produtos automotivos que já são especiais para tintas automotivas vão super bem para a gente manter, né, a tinta e proteger a escultura, né? Mas no caso do bronze, as técnicas ainda são bem artesanais. Então tá, a gente tem mais a Heloísa te agradecendo pelas informações dela, trabalho. Obrigada. E o Jorge pergunta sobre pátina. Como fica a utilização de produto no processo da pátina induzida? Como fica? Que são atualmente proibidos. Como fica o processo da pátina induzida? Que são altamente proibidos, ou se aceita a troca por materiais mais modernos? Aceita a troca por materiais mais modernos, né? E, por exemplo, todos os materiais que foram usados, né, no restauro da pátina da Maria Martins foram todos materiais que são permitidos, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma vantagem que eu acho muito boa, que é uma parceria que a gente tem com o Senai, né? E o Senai tem uma parte do Senai de Osasco, né, o Nadir Figueiredo, que tem os cursos de fundição artística, né? Então, eles sempre dão muito suporte para a gente em relação a pátinas, né, ceras, a essas dúvidas técnicas, né, da produção do bronze e do como que a gente pode trabalhar junto para manter, né? Então, e até isso, a modernização dos produtos, o que está sendo utilizado agora, o que é permitido, o que não é. Então, o Senai, eles sempre são muito disponíveis para responder, são muito solícitos, assim. Então, essa parceria funciona muito bem, né? Então, mas todos os materiais que são utilizados hoje são permitidos. E hoje a gente tem que ter essa consciência ambiental também, né? Sim. A gente fez até estudos agora recentemente, né? Pois é, né? E né, como a gente viu, né, a troca dos solventes e materiais para ser cada vez mais amigos nossos e do planeta, né? Então, a modernização dos materiais, eu acho que é uma constante no nosso trabalho, né? A gente sempre vai estar se modernizando para trabalhar melhor, com produtos menos tóxicos, sempre preservando a saúde e o meio ambiente, né? Então, é uma constante, né? Eu acho que é para todas as áreas, né? Todas as áreas. Eu não sei se alguém quer mais fazer alguma pergunta. A gente já está com quase 1h30 de sala, assim, a Tatiana também está cansada, está falando. Não sei se alguém quer mais. Eu vou falar que eu adorei, né? Foi um momento que eu não consegui assistir com a outra aula, né? Então, hoje foi uma oportunidade de assistir e de ter pertinho da gente também aqui para falar, né? É bom, né? E quando a gente passar a pandemia, vai ser ótimo receber a visita de vocês aqui, até para aulas e oficinas presenciais também. A gente está. Vamos essa parceria, né? E agora dá um delay, eu falo e escuta. Então tá, eu não sei se alguém quer mais fazer alguma pergunta. Eu fico um pouquinho mais na sala para vocês poderem
encherem o documento ali, o Docs, né? Para receberem os certificados em casa. E eu não sei se a Tati quer falar mais alguma coisa e a gente encerra por hoje. Bom, quero agradecer você e a Silvana, né, por todo o suporte esses dias para a gente realizar, né, essa conversa, que é muito bacana. E eu fico super feliz de ter conseguido, pelo menos digitalmente, chegar aí até Pelotas. E vou continuar devendo uma visita física, e assim que for possível, eu gostaria muito. Queria agradecer todo mundo que assistiu, eu espero que tenha ajudado. Bom, deixei meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida mais para frente, quiserem alguma indicação de referência bibliográfica, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail. Né, se quiserem deixar o contato também, só mandar um e-mail para eu ter o contato, para avisar, né? Enfim, se tem workshop, se tem palestras, essas coisas. Mas eu sempre coloco também no Instagram. Eu sei que é um assunto que é difícil, né, da gente encontrar material para estudar. Então, faço questão de passar meu conhecimento, né, pelo menos o pouco que eu sei, o máximo que eu puder, e espero que ajude, né? E fiquei muito feliz com esse convite todo. Muito obrigada. A gente teve um público de vários alunos, né, do curso também, e com certeza vamos poder fazer contato contigo para ter mais informações. Legal. E como aluno tem esse grupo, né, de estudar esse material, eles têm fazem muitas sessões nos cemitérios de Pelotas, né, em Porto Alegre. Então, provavelmente vão começar a perguntar possibilidades de limpeza, de materiais. Muito legal. Bem, eu agradeço, então, a presença de todos. Semana que vem a gente não vai ter a nossa sala normalmente, porque a gente vai estar na Semana Nacional do Museu, e a gente tem uma programação intensiva, começa na segunda-feira, né, com o lançamento dos anais da Semana dos Museus do ano passado, e uma série de mesas redondas, virtuais, né, e pela manhã comunicações. A programação está na página da rede da UFPEL, rede de museus da UFPEL. E eu também vou falando nas redes sociais, pela Silvana, e vou mandar para os contatos do WhatsApp também. Então, contamos com todos vocês na nossa Semana do Museu, na próxima semana. E um feliz Dia Internacional dos Museus para todos nós, né, profissionais que trabalhamos com parceiros, museológicos, e no segunda-feira, dia 18, do Internacional do Museu. Então, Tati, muito obrigada pela oportunidade de ter compartilhado conosco. Então, pessoal, muito obrigada. Eu vou salvar o nosso chat